Imagine um silêncio profundo que atravessa séculos, um eco que ainda hoje ressoa nas dunas do deserto. No coração de uma terra marcada por ventos áridos e noites sem fim, um menino nasceu, não por acaso, mas por promessa. Seu nome era Isaque, e sua vida carregava um mistério que atravessaria gerações. Filho do improvável, gerado no ventre enrugado de uma mulher já vencida pela idade, ele surgiu como resposta a um riso de incredulidade, como um sopro divino em meio à esterilidade. Abraão, seu pai, caminhava pelas planícies com o peso da espera. Ele havia ouvido a voz que corta o silêncio dos céus, a voz que prometeu descendência incontável como as estrelas. Mas os anos se arrastaram como sombras longas sobre o deserto, e a promessa parecia se perder no vento. Ainda assim, contra toda esperança, quando a areia já cobria as esperanças de Sara, a vida brotou de dentro dela. É impossível, murmurava Sara em noites de vigília, fitando o céu estrelado como quem busca uma resposta que não chega. Abraão, com a face marcada pela poeira e pelas rugas da peregrinação, respondia em silêncio, crendo no invisível. E quando o menino veio ao mundo, seu choro rompeu o véu da dúvida. Isaque foi envolvido em mantos simples, mas sua existência já vestia a glória de um mistério eterno. Os povos vizinhos zombavam, dizendo que era tarde demais, que nenhum ventre seco podia dar à luz. Mas o impossível já havia se tornado carne, e naquele pequeno corpo repousava não apenas o futuro de uma família, mas o destino de uma nação inteira. Os olhos de Abraão se encheram de lágrimas quando segurou o filho pela primeira vez. Ali, em seus braços, não estava apenas um herdeiro, mas a lembrança viva de que a palavra de Deus não falha, ainda que pareça tardar. Mas o nascimento de Isaque não era apenas uma celebração. Era também um prenúncio sombrio, pois cada promessa carregada de glória traz consigo um fardo oculto. As vozes do deserto murmuravam que aquele menino não viveria uma vida comum. Seu destino seria provado, e o fio de sua existência seria colocado sobre o altar de fogo e sangue. Naquele tempo, a casa de Abraão era repleta de tensões. Agar e Ismael, expulsos, deixaram atrás de si um rastro de lágrimas e deserto. Sara, tomada pelo zelo e pelo medo, via em Isaque a única esperança da linhagem. E o menino crescia entre sorrisos e silêncios pesados, como se sua vida fosse observada por olhos invisíveis. Quem poderia imaginar que um dia o próprio Deus pediria a vida do filho da promessa como sacrifício? Quem poderia compreender o mistério de um Deus que dá e depois exige de volta? O deserto assistia em silêncio e o céu parecia conter a respiração. Isaque vivia, mas sua vida já estava marcada por sombras que ainda não haviam sido reveladas. Os anos passaram como a lenta marcha das caravanas pelo deserto. Isaque já não era apenas um menino nos braços de sua mãe. Tornara-se o riso da casa, a esperança que aquecia o coração de Abraão nas noites geladas. Sara observava cada passo dele como quem vigia um tesouro, sabendo que em seu filho repousava não apenas a alegria de sua velhice, mas o cumprimento da promessa de Deus. O vento varria as campinas de Manre, trazendo consigo o aroma da terra e o presságio do desconhecido. Entre tendas e altares de pedra, a vida parecia seguir tranquila, mas a tranquilidade no deserto é sempre frágil, como uma chama cercada pelo sopro do vento. Se você deseja que esses mistérios continuem sendo revelados todos os dias, permaneça conosco. Inscreva-se agora neste canal e deixe sua voz ecoar nos comentários, para que esta história jamais se perca no esquecimento das areias. Abraão caminhava em silêncio, muitas vezes afastando-se das tendas para ouvir de novo a voz que um dia o chamara de Ur dos Caldeus. As estrelas incontáveis no firmamento eram lembrança constante de sua aliança com o Altíssimo. Mas junto à promessa, havia também um peso oculto,
um fardo que nem mesmo ele ousava confessar. Em seus sonhos, visões perturbadoras visitavam-no. Um altar erguido, fogo crepitando e a sombra de seu filho deitado sobre a lenha. Abraão despertava ofegante, suado, sem compreender se eram apenas frutos da ansiedade ou mensagens vindas do trono eterno. Isaque crescia em meio a esse silêncio misterioso. Sua juventude era marcada pela inocência, mas também pelo olhar atento de um pai que carregava segredos demais em seu coração. Meu filho, dizia Abraão, há coisas que apenas os céus podem explicar. Um dia você entenderá. Isaque, sem compreender, apenas assentia, enquanto a brisa noturna apagava o fogo da fogueira e a escuridão cercava o acampamento. Sara, por sua vez, temia as ausências prolongadas do marido. Ela sabia que Abraão ouvia vozes que não eram humanas e temia que um novo chamado o levasse a caminhos perigosos. Muitas vezes, abraçava Isaque com força, como se quisesse protegê-lo não apenas dos perigos visíveis, mas de um destino invisível que rondava sobre eles como sombra inevitável. As caravanas que passavam traziam notícias de povos estrangeiros, altares pagãos, sacrifícios humanos que tingiam a terra de sangue. Sara estremecia ao ouvir, mas sempre voltava os olhos para o filho e murmurava em oração: não sobre ti, meu menino, não sobre ti. Ainda assim, o céu permanecia em silêncio, como se aguardasse o momento certo para romper o véu da normalidade. E Abraão sabia: o Deus que lhe deu Isaque era também o Deus que poderia, em um instante, pedir aquilo que nenhum homem seria capaz de entregar sem tremer até a alma. O silêncio das noites em Hebrom era cortado apenas pelo estalar da lenha nas fogueiras e pelo uivo distante dos chacais. Abraão se erguia muitas vezes incapaz de dormir. Seu coração, já marcado pelos longos anos de espera, começava a ser novamente provado. Havia em seus sonhos um peso estranho, como se cada estrela do céu o olhasse e cobrasse dele uma fidelidade impossível de sustentar. A promessa que outrora era doce, agora se tornava um enigma doloroso. Naquela madrugada, o vento soprou diferente. Não era o vento comum do deserto, que trazia poeira e frio, mas um vento que parecia carregar voz, uma presença invisível que invadia a tenda como um fogo sem forma. Abraão estremeceu quando ouviu mais uma vez o som que não era humano, grave e terrível. O mesmo som que um dia o chamara para abandonar sua terra e seguir rumo ao desconhecido. E dessa vez, as palavras pesaram como lâminas em seu peito. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O coração de Abraão se despedaçou em silêncio. O homem que um dia deixara tudo para seguir a vós, agora era chamado a entregar o que mais amava. Seus joelhos fraquejaram, sua respiração tornou-se curta, e lágrimas, que raramente escorriam, desceram pela barba cansada. Senhor, como poderei? Murmurou. Mas o céu já se fechara de novo, deixando apenas o eco daquela ordem impossível. Abraão caminhou para fora da tenda, contemplando o rosto inocente de Isaque adormecido. O menino respirava em paz, sem saber que sua vida estava agora suspensa entre o céu e a terra. Sara dormia ao lado. Seu semblante sereno contrastava com o tumulto que consumia o coração do patriarca. Ele ergueu os olhos às estrelas, tentando encontrar nelas uma resposta, mas apenas viu o silêncio eterno que lhe devolvia a pergunta que queimava sua alma: até onde vai a obediência? Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol tocaram as tendas. Abraão, de semblante sombrio, chamou 2 de seus servos. Sua voz estava firme, mas seus olhos denunciavam um mar revolto. Preparai os jumentos, disse. Partiremos para uma jornada. Isaque correu até ele com alegria, sem saber o destino. Pai, para onde vamos?
Abraão engoliu em seco, tocou o ombro do filho e respondeu apenas: para um lugar que o Senhor nos mostrará. Sara observou os preparativos com desconfiança. O coração de mãe sempre sente o que está oculto. Ela se aproximou de Abraão, segurou-lhe a mão e perguntou em voz baixa: para onde levas nosso filho? Que segredo traz este silêncio em teus olhos? Abraão desviou o olhar, pois não tinha palavras que pudessem conter a verdade sem despedaçar o coração dela. Apenas a beijou na fronte e se afastou, como quem caminha em direção a um abismo. Enquanto os jumentos eram carregados, Isaque sorria, animado com a ideia de uma viagem ao lado do pai. Mas Abraão, atrás do semblante endurecido, carregava uma angústia que o corroía como fogo escondido sob a areia. Cada passo que dava era um pacto com o silêncio. O Deus que havia prometido descendência agora exigia o impossível: a vida do filho da promessa. O deserto os esperava, e com ele o Monte Moriá, envolto em mistério e sangue. A manhã estava envolta por uma luz fria quando Abraão partiu, acompanhado de 2 servos e de Isaque, que caminhava ao seu lado sem desconfiar do peso que o futuro lhe reservava. Os passos sobre a areia ressoavam como tambores em uma marcha silenciosa, cada pegada marcando não apenas o caminho físico, mas também o abismo espiritual que se abria diante deles. O vento soprava contra seus rostos, trazendo consigo grãos de poeira que ardiam nos olhos, como se a própria terra se tornasse cúmplice do mistério que estava prestes a se revelar. Durante 3 dias, eles avançaram, cruzando vales secos e colinas que pareciam observar em silêncio a pequena comitiva. Abraão caminhava na frente, o olhar fixo no horizonte, evitando os olhos do filho, pois sabia que um único instante de ternura poderia quebrar sua determinação. Seus pensamentos eram como pedras em conflito dentro do peito. A cada amanhecer, perguntava a si mesmo se teria coragem de cumprir o chamado. Por que, Senhor? Por que pedes a vida do filho que me deste? Mas o céu permanecia impenetrável, sem resposta, apenas com um silêncio que pesava mais do que 1000 palavras. Isaque, por outro lado, parecia se alegrar com a viagem. A juventude ainda lhe trazia leveza e sua confiança no pai era plena. À noite, quando acampavam sob as estrelas, ele se aproximava de Abraão e dizia: Pai, lembra-se de quando o Senhor lhe prometeu que teria descendentes como essas estrelas? Eu sempre penso nisso quando olho o céu. Como será possível contar todas elas? Abraão se virava lentamente, com os olhos marejados, e apenas respondia: O Senhor é fiel, meu filho, mais do que podemos compreender. Os servos observavam em silêncio, sem ousar questionar. Sentiam que havia algo oculto naquela jornada. O semblante de Abraão, endurecido como pedra, deixava claro que não se tratava de uma simples viagem de sacrifício comum. O velho patriarca carregava em si um fardo invisível, algo que até mesmo os homens mais acostumados ao deserto sabiam reconhecer como sinal de mistério e temor. Na segunda noite, o vento trouxe uivos mais próximos e Isaque se aconchegou junto ao pai. Abraão estendeu o manto sobre o filho e o abraçou com força, como quem tenta guardar em seus braços o que sabia que poderia perder em breve. Seus lábios se moveram em oração silenciosa, mas suas palavras não passavam de um murmúrio trêmulo. Senhor, se houver outro caminho, mostra-me. Mas se esta é a tua vontade, dá-me forças para obedecer. No 3º dia, quando os primeiros raios de sol surgiram, Abraão ergueu os olhos e, ao longe, viu o perfil escuro das montanhas. Entre elas, o Monte Moriá se erguia como uma sentinela eterna, cercada por névoa e silêncio. Seu coração parou por um instante, como se o tempo tivesse se suspendido. Ele sabia, era ali que a promessa seria colocada no altar. Era ali que a fé seria medida pelo fogo. Abraão respirou fundo, segurou o braço de Isaque e apontou para a montanha. Meu filho, eis o lugar que o Senhor nos mostrou.
Isaque olhou para o horizonte com curiosidade, sem imaginar o peso terrível que aquele monte carregava. Os servos apenas baixaram a cabeça em respeito ao mistério que não podiam decifrar. E assim, sob o sol que queimava a terra, Abraão prosseguiu em direção ao Moriá, sabendo que cada passo o aproximava não apenas de um sacrifício, mas de um segredo que mudaria para sempre a história da fé. O sol já estava alto quando a pequena comitiva finalmente alcançou a encosta do Moriá. O monte se erguia como uma muralha silenciosa, coberta por rochas ásperas e arbustos ressecados pelo calor. O ar era pesado, como se cada pedra daquele lugar soubesse o que estava prestes a acontecer. Abraão parou, respirou profundamente e voltou-se para os 2 servos que o acompanhavam. Seu olhar era firme, mas sua voz saiu baixa, quase embargada. Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos além para adorar, e depois voltaremos a vós. Os servos se entreolharam confusos. A ordem soava comum, mas havia no semblante do patriarca algo diferente, um silêncio pesado, como se sua alma estivesse sendo esmagada sob um fardo invisível. Eles obedeceram sem questionar, mas enquanto arrumavam as cordas e provisões, não tiravam os olhos daquele homem que parecia mais velho a cada passo. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a colocou sobre os ombros de Isaque. O peso da madeira era leve demais para a força de um jovem, mas carregava em si um significado que escapava à sua compreensão. O pai, por sua vez, levou em suas próprias mãos o fogo e a faca, os instrumentos que transformariam aquele instante em eternidade. A cena, simples aos olhos de quem não sabe, carregava presságios profundos. O filho da promessa levando sobre si a lenha do sacrifício. Eles começaram a subir em silêncio. O vento soprava contra seus rostos e o ranger das sandálias contra as pedras ecoava como um hino fúnebre. Isaque, inocente, olhava em volta e notava a ausência de algo essencial. Com a voz serena, mas cheia de curiosidade, quebrou o silêncio da caminhada. Meu pai, Abraão respondeu com ternura contida, eis-me aqui, meu filho. Isaque fitou a lenha sobre seus ombros e disse, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? As palavras caíram sobre o coração de Abraão como pedras lançadas em um poço sem fundo. Por um instante, ele sentiu as pernas vacilarem. Sua respiração pesou. Mas logo ergueu os olhos para o horizonte e respondeu com voz firme, embora seu peito se despedaçasse por dentro. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Isaque não insistiu. Aceitou a resposta e continuou a subir ao lado do pai, confiante. Mas o olhar de Abraão se endureceu ainda mais. Cada passo era um punhal cravado em sua alma. Cada metro da subida era como uma sentença sendo escrita pelas mãos invisíveis do Altíssimo. Quando alcançaram o topo, Abraão olhou em volta. O lugar era deserto, apenas pedras e o vento sibilante entre as rochas. O silêncio era denso demais, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Ali, Abraão começou a erguer o altar, pedra sobre pedra, enquanto Isaque o observava em silêncio. Não havia pressa, mas também não havia demora. Era como se cada pedra colocada fosse também um pedaço de sua própria alma sendo depositado diante de Deus. O altar tomou forma, rústico e solene. Abraão, com mãos trêmulas, ajeitou a lenha sobre ele. O fogo que carregava parecia mais pesado agora, como se fosse a chama do próprio juízo. E o fio da faca, escondido na bainha, cintilava à luz do sol como um segredo terrível, pronto para ser revelado. Ali, no cume do Moriá, pai e filho se entreolharam em silêncio. Nenhum deles ainda sabia que aquele instante seria lembrado por milênios como um enigma eterno gravado no coração da fé. O altar estava pronto.
As pedras se empilhavam em forma tosca, mas sagrada, e sobre elas repousava a lenha cuidadosamente arrumada. O vento no alto do Moriá soprava mais forte, trazendo um lamento distante que parecia vir de eras antigas, como se toda a criação tivesse se curvado em silêncio diante do que estava prestes a acontecer. Abraão ficou parado por um instante, olhando para o altar. Suas mãos tremiam, sua respiração era curta, o coração lhe pesava como se estivesse sendo esmagado sob uma mão invisível. Isaque, ainda carregando a confiança inocente, aproximou-se. Seu olhar, firme e sereno, buscava o do pai. Abraão tentou desviar, mas não conseguiu. Ali estava o filho que ele amava, o filho da promessa, a resposta de Deus às suas lágrimas e ao ventre estéril de Sara. Como poderia entregar? Como poderia levantar a mão contra o menino que era a própria prova da fidelidade divina? Com voz embargada, Abraão chamou: "Meu filho." Isaque respondeu: "Eis-me aqui, pai." Foi então que Abraão estendeu a mão e começou a amarrar as cordas. O jovem não resistiu. Seu coração, moldado pela fé herdada, confiava no pai que tantas vezes lhe falara das promessas do Altíssimo. Os olhos de Isaque se encheram de perguntas não ditas, mas sua boca permaneceu em silêncio. Ele apenas permitiu que o pai o prendesse, como um cordeiro manso sendo conduzido ao sacrifício. O som da corda apertando contra os pulsos de Isaque ecoava no silêncio como um trovão abafado. Abraão, com as mãos trêmulas, ajustava cada nó como se fosse um golpe em sua própria alma. Lágrimas desciam pelo rosto marcado do patriarca, pingando sobre as pedras frias. "Senhor, tu pediste e eis-me aqui", murmurava entre soluços, "mas não compreendo os teus caminhos." Isaque, deitado agora sobre a lenha, ergueu os olhos para o céu e sussurrou: "Se é a vontade de Deus, que assim seja." Suas palavras atravessaram o coração de Abraão como espadas. O silêncio do céu parecia mais pesado do que nunca. Não havia resposta, não havia sinal. Apenas o vento que agitava a poeira ao redor e o brilho implacável do sol sobre o Moriá. Abraão, então, retirou a faca de sua bainha. O metal reluziu por um instante, refletindo a luz dourada da tarde. A lâmina brilhava como fogo, como se fosse a própria fronteira entre a vida e a morte. Seus braços tremeram, mas ergueram-se lentamente, como se uma força maior o conduzisse. Seus olhos estavam fechados, e de sua boca saiu um gemido profundo, quase um grito sufocado. O mundo parecia parar. As aves cessaram seu canto. O vento silenciou. Até mesmo o coração de Isaque parecia bater mais devagar. A cena era de um suspense eterno, como se o próprio universo aguardasse o próximo movimento. Abraão ergueu a faca sobre o filho, pronto para cumprir a ordem impossível. E naquele instante em que o fio da lâmina cintilava sobre o corpo inocente, o silêncio foi rasgado por uma voz poderosa e terrível que ecoou dos céus: "Abraão! Abraão!" O patriarca parou de imediato, como se estivesse petrificado. O braço suspenso tremeu violentamente, mas não caiu. O som da voz divina atravessou sua alma como um trovão em meio à escuridão. O braço de Abraão permanecia erguido, imóvel, como se o tempo tivesse se congelado no alto do Moriá. O brilho da faca refletia o sol do meio-dia, lançando uma luz cortante sobre o rosto de Isaque, que, deitado sobre a lenha, mantinha os olhos abertos e fixos no céu. Era o olhar de alguém que não compreendia o mistério, mas aceitava o peso do destino. A voz, porém, ecoou novamente, agora mais clara, mais próxima, como se o próprio vento fosse o mensageiro. "Abraão! Abraão!" Com o coração disparado e a respiração ofegante, ele respondeu: "Eis-me aqui." Então a voz, firme como trovão e suave como brisa, trouxe a ordem que rompeu as correntes do desespero: "Não estendas a tua mão contra o rapaz e não lhe faças mal algum."
Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, o teu único filho. Abraão caiu de joelhos. A faca escorregou de sua mão e caiu sobre as pedras, ecoando como se fosse o som de correntes se partindo. Lágrimas irromperam de seus olhos e sua boca se abriu em um soluço profundo, misto de alívio e dor. Seus braços abraçaram Isaque, que ainda estava amarrado, e ele chorou sobre o peito do filho. Meu menino, Deus é fiel. Isaque, com voz trêmula, perguntou: Pai, o que foi isso? Por que o Senhor pediu minha vida? Abraão, ainda sem forças para responder plenamente, apenas sussurrou: Filho, há mistérios que nem mesmo eu compreendo. Mas hoje aprendemos que a obediência abre caminhos que os homens não podem ver. Foi então que Abraão ergueu os olhos, e algo brilhou entre os arbustos próximos. Um carneiro, preso pelos chifres em um emaranhado de galhos, balia com força, como se tivesse sido colocado ali pela própria mão divina. Abraão compreendeu de imediato. Deus havia provido o substituto. Levantou-se, libertou Isaque das cordas e conduziu o filho para fora do altar. Com mãos firmes, trouxe o animal até a lenha e ali o sacrificou em lugar de seu menino. As chamas consumiram o holocausto e a fumaça subiu aos céus como incenso, sinal de que a prova havia sido aceita. Abraão então deu àquele lugar um nome: O Senhor proverá. E desde aquele dia ecoou entre os homens a lembrança de que no monte do Senhor sempre haverá provisão. O vento soprou novamente sobre o Moriá, mas dessa vez não era um vento de temor, e sim de reverência. Isaque permaneceu em silêncio, olhando as chamas subirem, tentando compreender o que havia acabado de viver. Abraão, ainda abalado, colocou a mão sobre o ombro do filho e murmurou: Jamais esqueceremos este dia, meu filho, pois hoje vimos que o Deus que pede é também o Deus que provê. E enquanto o fogo consumia o sacrifício, Abraão sabia que sua vida jamais seria a mesma. Havia entregado em espírito aquilo que tinha de mais precioso, e o céu havia respondido com misericórdia. Ali, no alto do monte, pai e filho ficaram em silêncio, conscientes de que haviam tocado o insondável. O Moriá, desde aquele instante, nunca mais seria apenas uma montanha. Tornara-se um altar eterno, um segredo gravado para sempre entre Deus e os homens. O fogo se extinguia lentamente no altar do Moriá, deixando apenas brasas vermelhas e fumaça que se elevava como véu diante do céu. Abraão permanecia imóvel, contemplando aquelas cinzas como se nelas estivesse gravado o próprio peso da eternidade. Seus olhos, ainda marejados, buscavam forças, mas sua alma carregava o cansaço de quem havia estado diante do impossível. Isaque, ao seu lado, mantinha o silêncio. Ele havia sentido o frio da lâmina, o aperto das cordas, e agora respirava o alívio de estar vivo, mas o mistério ainda latejava em seu coração. O patriarca se voltou para o filho e o abraçou com força, como se quisesse nunca mais soltá-lo. Meu menino, hoje aprendi que nada pode estar acima de Deus, nem mesmo você, a quem amo mais do que minha própria vida. Isaque não respondeu, mas seus olhos refletiam um misto de temor e reverência. Ele era jovem, mas o peso daquele dia gravara em sua alma marcas que jamais seriam apagadas. Desceram o monte em passos lentos, como quem retorna de uma batalha invisível. Os servos que aguardavam ao pé do Moriá ergueram os olhos e observaram quando Abraão e Isaque apareceram ao longe. O coração deles se aliviou, pois temiam nunca mais ver o menino. Ao se aproximar, Abraão manteve o semblante sério e sua voz, embora cansada, saiu firme. O Senhor nos guardou. Vamos, é tempo de regressar. Os servos não ousaram perguntar nada. Havia em Abraão uma aura diferente, como se tivesse atravessado um rio de fogo e retornado marcado por algo que não podiam compreender.
Isaque caminhava em silêncio, mas seus olhos estavam distantes, fixos em pensamentos que nenhum jovem deveria carregar. A viagem de volta foi lenta, e cada noite sob o céu estrelado trazia reflexões que queimavam no peito de pai e filho. Abraão olhava para as constelações e murmurava em oração: Senhor, entreguei o que era impossível entregar, que tua promessa viva agora com ainda mais força. Já Isaque, deitado sobre as mantas, revivia em pensamento o altar, o fio da lâmina, a voz que ecoou dos céus. Uma pergunta crescia dentro dele, mas permanecia guardada. Por que Deus o escolhera para estar deitado naquele altar? Quando finalmente chegaram perto das tendas, Sara surgiu correndo. Seus olhos procuraram pelo filho, e quando o encontrou, correu a abraçá-lo, cobrindo-o de beijos, como se tivesse estado à beira de perdê-lo. Abraão desviou o olhar, incapaz de contar o que realmente havia acontecido. Apenas disse: O Senhor nos chamou para adorar no alto do monte, e ele foi fiel. Sara, aliviada, agradeceu em lágrimas, mas em seu íntimo, algo lhe dizia que havia mais do que palavras podiam explicar. Abraão, porém, guardou o segredo em silêncio, pois sabia que aquela experiência não era apenas dele, nem apenas de seu filho. Era um mistério entre Deus e a eternidade. Naquela noite, quando todos dormiam, Abraão saiu da tenda e permaneceu de joelhos na areia fria. Ele ergueu as mãos ao céu e disse: Senhor, não entendo teus caminhos, mas sei que tu és fiel. Se pedes, é porque podes prover. Se tiras, é porque dás em dobro. Que eu jamais esqueça o que vivi no Moriá. E o vento soprou suavemente, como se o próprio Deus tivesse ouvido sua oração. Abraão sabia que a promessa continuava, mas também sabia que sua vida jamais seria a mesma. O sacrifício não fora consumado, mas o coração dele e o de Isaque haviam sido marcados para sempre. Os dias após o retorno do Moriá foram diferentes. Nada parecia ter mudado aos olhos de quem olhava de fora. As tendas continuavam erguidas, os rebanhos pastavam nos vales e as fogueiras acendiam a cada entardecer. Mas dentro de Isaque havia algo que nunca mais seria o mesmo. Ele havia visto a sombra da morte de perto. Havia sentido a lâmina suspensa sobre seu peito e ouvira a voz que ecoou dos céus. Desde então, cada silêncio da noite parecia mais profundo. Cada vento que soprava lhe trazia o sussurro de mistérios insondáveis. Isaque crescia, mas não era um jovem comum. Havia em seu olhar uma gravidade que não combinava com sua idade. Entre os demais, sorria, caminhava, cuidava do rebanho como qualquer filho de patriarca, mas em momentos de solidão, seu rosto se tornava sombrio, como quem carrega uma lembrança que não pode ser compartilhada. Ele era o filho da promessa, mas também era o filho poupado, o que esteve sobre o altar e foi devolvido pela mão de Deus. Muitas vezes, ao entardecer, Isaque se afastava para os campos. Deitava-se sobre a relva e fitava o céu. As estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas, e ele murmurava para si mesmo: Por que eu, Senhor? Por que minha vida foi colocada sobre aquele altar? Qual é o destino que me espera? As perguntas não tinham resposta. O céu permanecia em silêncio, e esse silêncio era tanto consolo quanto tormento. Sara percebia a mudança no filho. Ela o observava com ternura, mas também com temor. Havia momentos em que tentava arrancar dele algum detalhe sobre a jornada ao Moriá, mas Isaque desviava os olhos, incapaz de contar. Abraão, por sua vez, guardava o segredo no peito. Entre pai e filho havia agora um elo de silêncio, pesado e profundo. Um pacto firmado não apenas com palavras, mas com lágrimas e com fogo. O tempo seguia e a vida parecia retomar seu curso. Mas no íntimo de Isaque crescia um senso de propósito, como se ele fosse marcado para algo maior do que a simples herança dos rebanhos de seu pai. Ele era o escolhido para carregar a linhagem da promessa.
e sabia que seu sangue seria o elo entre o passado de Abraão e o futuro de uma nação. Certa noite, junto às fogueiras, Abraão chamou Isaque e falou-lhe em voz baixa, como quem transmite um segredo ancestral: Meu filho, há coisas que nunca serão plenamente entendidas por nós. O Senhor nos prova porque deseja que nossa fé brilhe mais forte do que o ouro provado no fogo. Lembre-se sempre, o Deus que pediu sua vida é o mesmo que a devolveu. E se Ele poupou você, é porque ainda tem um destino a cumprir. Isaque ouviu em silêncio, sentindo que aquelas palavras eram tanto um consolo quanto um fardo. Ele sabia que sua vida não era comum, que havia sido marcada por mãos divinas. Ao deitar-se naquela noite, fechou os olhos e sentiu novamente o peso da lenha, o frio da pedra, a voz poderosa interrompendo o sacrifício. Essas lembranças não o abandonavam. E assim, o menino poupado crescia, tornando-se homem. Um homem que carregava não apenas a herança de seu pai, mas também o eco eterno de um altar que jamais deixaria de arder em sua memória. O tempo passou como a lenta marcha das estrelas sobre o deserto, e Isaque se tornava homem. Sua juventude trazia a força do trabalho entre rebanhos e tendas, mas seus olhos guardavam a profundidade de quem já havia sido tocado pelo mistério eterno. Ele carregava em silêncio a memória do Moriá, como uma cicatriz invisível que moldava cada gesto e cada oração. Para muitos, era apenas o filho de Abraão, mas para o céu era o filho da promessa, o elo entre a fidelidade de ontem e o futuro que ainda estava por nascer. Abraão, já idoso, sentia o peso da idade sobre seus ombros. Suas mãos tremiam ao erguer o cajado e seus passos eram mais lentos, mas sua mente ainda estava firme na promessa. Sabia que Isaque não poderia se unir a qualquer mulher, pois dele deveria nascer a descendência que herdaria o pacto. Numa noite silenciosa, chamou seu servo mais antigo, homem fiel que havia acompanhado cada jornada desde os primeiros dias. Jura-me diante do Senhor, o Deus dos céus e da terra, disse Abraão com voz cansada, mas firme, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Irás à minha parentela, à minha terra, e de lá trarás uma esposa para Isaque. O servo, tocado pela seriedade da ordem, inclinou-se e respondeu: E se a mulher não quiser vir comigo até esta terra? Devo então levar teu filho de volta à tua terra de origem? Abraão ergueu os olhos e sua voz ecoou como sentença: Guarda-te de levar meu filho para lá. O Senhor, o Deus que me tirou da casa de meu pai e que jurou dar esta terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de ti e trarás uma esposa para meu filho. Se a mulher não quiser vir, estarás livre do juramento, mas a ele não levarás de volta. O servo jurou, colocando a mão sob a coxa de Abraão, e partiu com 10 camelos carregados de presentes. Isaque não acompanhou a caravana. Permaneceu nos campos, solitário, aguardando em silêncio. Seus olhos fitavam o horizonte, e em suas orações ele apenas dizia: Senhor, se ainda tens um plano para mim, mostra-me. O caminho do servo foi longo, mas guiado por mãos invisíveis. Nas fontes de águas encontrou Rebeca, a jovem que viera com o cântaro sobre os ombros. Bela e de semblante puro, ela não apenas deu de beber ao servo, mas também aos camelos, revelando bondade e generosidade. O coração do homem sabia. Era resposta de oração, era escolha do Altíssimo. Enquanto isso, Isaque, nos campos de Neguebe, caminhava sozinho ao entardecer. O vento trazia o cheiro das areias aquecidas pelo sol e o silêncio do deserto embalava seus pensamentos. Ele ainda carregava em si a lembrança do sacrifício interrompido, mas agora uma nova etapa se aproximava, um destino que não poderia ser cumprido sem a continuidade da promessa. Quando ergueu os olhos ao longe, viu a caravana se aproximando.
O pó levantado pelo caminhar dos camelos formava uma nuvem dourada à luz do pôr do sol. E entre aquela comitiva, uma jovem descia do animal e, ao avistar Isaque, cobriu-se com o véu como sinal de respeito e mistério. Naquele instante, o filho da promessa compreendeu que um novo capítulo estava sendo escrito. O Deus que havia poupado sua vida agora lhe entregava um futuro. O amor surgia não como paixão de homens, mas como parte de um plano eterno. O entardecer caía sobre as planícies do Neguebe, tingindo o céu com tons de fogo e ouro. Isaque caminhava em silêncio entre os campos, como era de seu costume, buscando a Deus em oração. Seu coração carregava tanto as memórias do passado, quanto a expectativa de um futuro que ainda parecia envolto em sombras. De repente, seus olhos distinguiram no horizonte a poeira levantada por camelos. E seu coração acelerou como se pressentisse que aquele momento mudaria sua vida para sempre. O servo de Abraão vinha à frente da comitiva e atrás dele surgia uma figura delicada, coberta pelo véu, montada em um dos animais. Rebeca. Sua presença irradiava simplicidade e reverência, mas havia nela uma beleza que parecia refletir a luz do próprio céu. Ao avistar Isaque, ela desceu do camelo e, com gesto humilde, cobriu ainda mais o rosto com o véu, sinal de recato e mistério. Isaque parou, contemplando-a à distância. Não havia palavras que descrevessem o peso daquele instante. Ele, o filho poupado, o sobrevivente do altar, agora estava diante daquela que seria sua companheira, escolhida não por acaso, mas pela mão invisível do Altíssimo. O servo, então, aproximou-se, relatando a Isaque tudo o que havia acontecido em sua jornada. As orações feitas junto à fonte, a resposta imediata, a bondade de Rebeca e a confirmação da família dela em enviá-la. Isaque ouviu atentamente, cada palavra ecoando em sua alma como confirmação. Não era apenas um encontro humano, era uma revelação divina. Aquele casamento não nascia de arranjos políticos ou alianças de conveniência, mas da fidelidade de um Deus que guia passos e destinos. Quando os olhos de Isaque encontraram os de Rebeca, mesmo por detrás do véu, algo dentro dele se acalmou. A lembrança da lenha, do altar, da lâmina suspensa sobre seu peito, tudo parecia ganhar novo significado. Deus não apenas o havia poupado, mas agora também o estava abençoando com um futuro de continuidade e esperança. Naquela noite, sob a tenda erguida, Abraão observou de longe. Seus olhos envelhecidos se encheram de lágrimas. Ele sabia que estava presenciando mais um elo da promessa se cumprindo diante dele. O Deus que lhe dera Isaque em meio à impossibilidade, o Deus que o provou até a beira do abismo, agora também confirmava a descendência que continuaria sua aliança. Isaque recebeu Rebeca em sua tenda e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu seu coração repousar em paz. O texto antigo diz que ele a amou, e esse amor não era apenas humano, mas também profético. Rebeca tornou-se consolo para sua alma, principalmente após a morte de Sara, que havia deixado em sua vida um vazio difícil de preencher. As noites seguintes foram marcadas por silêncio e contemplação. Isaque caminhava ao lado de Rebeca sob o céu estrelado, e ela, com delicadeza, o escutava. Ainda que não soubesse dos segredos mais profundos do Moriá, compreendia que seu marido carregava feridas invisíveis. Ela não o pressionava, apenas permanecia ao seu lado, como quem entende que alguns mistérios pertencem apenas a Deus. E assim, o filho da promessa encontrou descanso em meio às sombras que o acompanhavam desde a juventude. Mas o destino de Isaque não seria marcado apenas pelo amor. Ainda haveria dores, conflitos e decisões que moldariam não apenas sua casa, mas o rumo de toda a descendência que dele surgiria. Os dias de Isaque e Rebeca se tornaram um novo capítulo na história da promessa.
A tenda do filho de Abraão agora abrigava não apenas a lembrança do altar, mas também a presença suave de uma companheira escolhida por Deus. Rebeca caminhava entre os rebanhos com leveza, mas em seu olhar havia a firmeza de uma mulher destinada a grandes propósitos. Ela trazia consigo o perfume das terras distantes de sua família, mas aos poucos sua vida se moldava ao silêncio e à vastidão das planícies de Canaã. Isaque a amava profundamente, encontrava em sua presença consolo para as dores do passado e esperança para o futuro. Mas havia um fardo que pairava sobre eles. Os anos passavam e a promessa de filhos não se cumpria. A cada estação, as barrigas das mulheres vizinhas se arredondavam. O choro de bebês ecoava pelas tendas dos clãs, mas na tenda de Isaque e Rebeca reinava o silêncio. O peso da esterilidade caiu sobre eles como sombra, lembrando as dores antigas de Sara, a mãe que também esperara por décadas. Rebeca chorava em segredo. De noite, com o rosto enterrado nas mãos, clamava: Senhor, por que me fechaste o ventre? Não disseste que desta casa viria uma descendência incontável? Isaque, vendo o sofrimento da esposa, dobrava os joelhos em oração. O homem que já havia estado no altar, que conhecera o fio da faca e a voz de Deus, agora clamava com fervor: Ó Altíssimo, atende a minha súplica. Se poupaste minha vida no Moriá, dá-me agora a vida que floresce no ventre de minha esposa. Não deixes que a promessa se apague em nós. O céu permaneceu em silêncio por longos anos, e a espera se tornou prova. Mas no tempo marcado, a resposta veio. Rebeca concebeu, e a notícia percorreu a tenda como um trovão de esperança. Mas a gestação não foi tranquila. Dentro de seu ventre havia uma batalha. Ela sentia as crianças se agitando com violência, como se duas forças em guerra habitassem seu corpo. Angustiada, buscou ao Senhor em oração e recebeu uma resposta que carregava mistério e profecia. 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Essas palavras arderam em seu coração como enigma. O nascimento chegou, e com ele, a revelação. O primeiro a sair foi um menino ruivo, coberto de pelos, e recebeu o nome de Esaú. Logo em seguida, agarrado ao calcanhar do irmão, veio o segundo, Jacó. Rebeca os contemplou em silêncio, sabendo que o destino daqueles filhos seria marcado por rivalidade e mistério. Isaque, ao segurar Esaú nos braços, sentiu a força de um caçador pulsar naquela criança. Ao olhar para Jacó, viu em seus olhos um brilho diferente, uma astúcia que ainda não podia compreender. Mas em ambos via a continuidade da promessa. O riso voltou à tenda, e por um tempo a sombra da esterilidade se dissipou. Porém, aquele lar, abençoado com filhos, não estaria livre de tensões. O que nascera debaixo da promessa logo se dividiria em conflitos que moldariam o futuro de nações inteiras. O som de crianças correndo começou a encher a tenda de Isaque, trazendo vida onde antes havia silêncio. Esaú e Jacó cresceram juntos, mas desde o ventre já eram opostos, e essa diferença apenas se tornava mais evidente com o tempo. Esaú, o primogênito, era robusto, com a pele avermelhada e braços fortes. Desde jovem buscava as colinas e os campos, armado de arco e flechas. O cheiro de caça, suor e terra o acompanhava como uma marca. Ele era o filho da força, o orgulho de um pai que via nele a continuidade da tradição dos homens que dominavam a terra com suas mãos. Jacó, porém, era diferente. Seu corpo era mais delicado, sua mente mais atenta. Ele preferia o silêncio das tendas, o convívio junto às mulheres e o estudo da vida doméstica. Seus olhos observavam tudo com astúcia, como se buscassem compreender segredos ocultos nas entrelinhas da vida. Onde Esaú via a presa para abater, Jacó via o cálculo do momento,
a estratégia de como obter vantagem. Isaque amava Esaú, pois o gosto da caça o alegrava e o lembrava da força viril que sustentava os patriarcas. Rebeca, porém, inclinava-se para Jacó. Ela via no segundo filho uma promessa diferente, algo que escapava à mera força física. O favoritismo se instalou como semente venenosa dentro da família e, aos poucos, a rivalidade entre irmãos se tornou inevitável. Nas tardes, Esaú retornava exausto, trazendo animais abatidos, e Isaque sorria, orgulhoso. Este é o meu filho, o caçador, aquele que sustenta a casa. Jacó, em silêncio, observava. Seu coração se feria, mas sua mente trabalhava. Rebeca, notando, o confortava em voz baixa. Meu filho, não te deixes abater. Há mistérios do Senhor que não dependem da força, mas do propósito oculto. As diferenças se aprofundaram. Esaú era impetuoso, agia movido pela fome, pela pressa e pelo prazer imediato. Jacó era paciente, capaz de esperar, de planejar, de usar o silêncio como arma. O destino já começava a se desenhar nas pequenas escolhas. Um dia, Esaú voltou dos campos exausto, o corpo coberto de suor, a garganta seca como pó. O cheiro da comida que Jacó preparava subiu como incenso irresistível. Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto, disse ele sem perceber o peso de suas palavras. Jacó ergueu os olhos lentamente e sua voz saiu calma, mas cortante. Vende-me hoje o teu direito de primogenitura. Esaú riu com desprezo. Estou a ponto de morrer de fome. De que me servirá a primogenitura? Assim, por um prato de lentilhas, Esaú desprezou o que era sagrado, vendendo a herança que carregava o peso da promessa. Jacó entregou-lhe o pão e o ensopado, mas em seu coração sabia que algo havia mudado para sempre. Quando Isaque soube, nada comentou. O silêncio do pai escondia mais do que se via. Rebeca, por outro lado, sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. As palavras do Senhor em sua gravidez, que o maior serviria ao menor, ecoaram em sua mente como trovão. O destino estava em movimento, e a casa de Isaque seria palco de uma luta que iria muito além dos dois irmãos. Os anos passaram, como a lenta marcha do deserto, e Isaque já não era mais o vigoroso filho da promessa. Seu corpo curvava-se sob o peso da idade, seus cabelos tornaram-se brancos como a neve que raramente tocava aquelas terras, e seus olhos se escureceram até que nada mais viam. O homem que um dia fitara as estrelas e herdara o pacto de Abraão, agora vivia envolto em sombras, guiado apenas pelas vozes ao redor. A velhice lhe trazia lembranças constantes do Moriá, como se aquele altar ainda queimasse em sua mente. E em meio ao silêncio das madrugadas, repetia em oração: Senhor, foste fiel comigo. Não permitas que minha descendência se perca em vaidade e sangue. Mas o céu parecia distante, e sua casa já estava dividida pelo favoritismo que corroía em silêncio. Esaú, o primogênito, continuava sendo amado por Isaque. O velho patriarca ainda se alegrava com o cheiro da caça e com os pratos preparados com a carne trazida dos campos. Jacó, entretanto, tornara-se o preferido de Rebeca, que via nele a continuação do mistério revelado durante sua gravidez. O menor seria exaltado e o maior serviria. Entre amor e predileções, a promessa caminhava por sendas tortuosas. Um dia, sentindo o peso da morte se aproximar, Isaque chamou Esaú. Sua voz, já fraca, ecoava com solenidade: Meu filho, eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim uma caça. Prepara-me uma comida saborosa, como eu gosto, e traz-me, para que eu coma e a minha alma te abençoe antes que eu morra. Esaú inclinou-se e saiu apressado, confiante de que o momento da bênção estava próximo. Mas Rebeca, ouvindo tudo da entrada da tenda, sentiu o coração disparar.
Lembrou-se da voz de Deus, lembrando que o maior serviria ao menor. O destino não podia ser entregue às mãos de Esaú. Ela correu até Jacó e, com voz firme, revelou seu plano. Filho, escuta-me. Vai ao rebanho, traz-me 2 cabritos. Prepararei uma comida saborosa como teu pai aprecia. Tu a levarás a ele e ele te abençoará em lugar de teu irmão. Jacó hesitou. Seu coração oscilava entre a obediência à mãe e o temor de enganar o pai. Mas, mãe, Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar e descobrir a fraude, trarei sobre mim maldição e não bênção. Rebeca, com olhos flamejantes, respondeu: Sobre mim caia a maldição, meu filho. Obedece apenas à minha voz. E assim o plano se desenhou. Jacó cobriu os braços e o pescoço com as peles dos cabritos, vestiu as roupas de Esaú, impregnadas do cheiro do campo, e levou até Isaque o prato preparado. O velho, cego e desconfiado, ergueu a mão e tocou o rosto e os braços do filho. A pele era áspera, mas a voz era de Jacó. És tu, meu filho Esaú? Perguntou Isaque, hesitante. Jacó, com o coração batendo como um tambor dentro do peito, respondeu: Sou eu, meu pai. O velho sorriu em meio à dúvida e pediu que se aproximasse. Ao sentir o cheiro das roupas, reconheceu o aroma dos campos e suspirou. Então, ergueu as mãos e liberou sobre ele a bênção que carregava todo o peso da promessa ancestral. Jacó se aproximou lentamente do pai cego, trazendo nas mãos a comida preparada por Rebeca. O coração batia descompassado, cada passo parecia um trovão dentro de si. Ele sabia que naquele instante estava cruzando uma fronteira, uma linha tênue entre obediência e engano, entre fé e astúcia. Isaque estendeu a mão trêmula e tocou-lhe o braço coberto pelas peles de cabrito. A voz é de Jacó, murmurou o velho patriarca, mas as mãos são de Esaú. Hesitou por um instante, mas a fome e a expectativa da bênção o empurravam para a decisão. Provou da comida, bebeu do vinho e, satisfeito, chamou o suposto Esaú para mais perto. Vem, meu filho, aproxima-te e beija-me. Jacó obedeceu, inclinando-se até o pai. Isaque aspirou o cheiro das roupas impregnadas do campo e então seu coração se aquietou. Ali estava o aroma da caça, da terra selvagem que ele tanto amava. Seus olhos, mesmo cegos, se fecharam em reverência. Levantando as mãos sobre a cabeça do filho, pronunciou palavras que ecoariam como trovão por gerações. Deus te dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra, abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem diante de ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. As palavras caíram como martelo sobre o destino. A bênção de Abraão agora repousava sobre Jacó, selando um caminho de promessa e conflito. O jovem se retirou rapidamente, o coração em chamas, e encontrou Rebeca à entrada da tenda. Seus olhos se cruzaram em silêncio. Ambos sabiam que aquele ato mudaria tudo. Pouco tempo depois, o som dos passos fortes de Esaú ecoou pelo acampamento. Ele voltava do campo, trazendo nos ombros a caça que havia abatido. Seu rosto estava iluminado pela expectativa e seu coração vibrava com o desejo de receber a bênção de seu pai. Preparou a comida com zelo e entrou na tenda, chamando: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que tua alma me abençoe. Isaque estremeceu. Um calafrio percorreu seu corpo frágil. Quem és tu? Perguntou com voz trêmula. Sou teu filho primogênito, Esaú. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra. Isaque tremeu violentamente, como se o próprio chão tivesse se aberto sob seus pés. Quem foi, então, que caçou e trouxe a mim? Comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Esaú soltou um grito dilacerante.
Sua voz ecoou pelas tendas como um animal ferido. Abençoa-me também a mim, meu pai. Não tens uma bênção reservada para mim? Isaque, tomado de dor, respondeu: Teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. O rosto de Esaú se contorceu em fúria. Ele clamou com lágrimas: Acaso não guardaste bênção alguma para mim? E Isaque, em meio à confusão, lhe disse: Eis que o constituí por senhor sobre ti, e dei-lhe por servos a todos os seus irmãos. Que te farei, pois, agora, meu filho? Esaú chorou amargamente, mas de suas lágrimas nasceu o ódio. Com a voz carregada de vingança murmurou: Aproximam-se os dias de luto por meu pai. Então matarei meu irmão Jacó. Rebeca ouviu e tremeu. A casa de Isaque, já marcada pela promessa, agora se tornava palco de divisão, dor e sangue. A noite desceu sobre as tendas de Isaque, mas não trouxe descanso. O choro de Esaú ainda ecoava pelo acampamento, e o silêncio sombrio que seguiu parecia anunciar dias de ruptura. Rebeca, inquieta, não conseguia fechar os olhos. Sua mente girava como um moinho agitado pelo vento, e a lembrança das palavras de Esaú queimava em seus ouvidos. Matarei meu irmão Jacó. Ela sabia que não podia permitir que o filho escolhido fosse entregue à fúria do primogênito. Levantou-se antes do amanhecer e foi até Jacó, que estava curvado em oração, o rosto marcado pela angústia de sua própria culpa. Meu filho, disse ela em voz baixa, Esaú consola-se com o pensamento de te matar. Agora, pois, escuta a minha voz. Levanta-te e foge a Harã, para a casa de meu irmão Labão. Ali permanecerás até que a ira de teu irmão se aparte de ti. Quando o furor dele passar, mandarei chamar-te. Por agora, é a única maneira de preservar tua vida. Jacó, em silêncio, assentiu. Seu coração estava dividido. Havia alcançado a bênção, mas ao preço do engano e da divisão de sua casa. Ainda assim, sabia que não podia permanecer ali. A promessa que carregava era maior do que sua culpa, e Deus mesmo haveria de conduzir seus passos. Rebeca então foi até Isaque, que repousava sobre o leito, cansado e quase cego. Aproximou-se com cuidado e disse: Não quero que Jacó tome esposa dentre as filhas desta terra, como fez Esaú. Manda-o à casa de meu irmão Labão, para que de lá tome mulher segundo nossa linhagem. Isaque, ouvindo essas palavras, compreendeu que era mais do que um pedido materno. Era o cumprimento de um destino. Chamou Jacó à sua presença e sua voz, ainda fraca, se ergueu em bênção uma segunda vez, agora sem engano, sem disfarce. Deus Todo-Poderoso te abençoe, meu filho. Torne-te fecundo e multiplique-te, para que venhas a ser uma multidão de povos. Ele te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que possuas a terra onde agora peregrinas, a qual Deus deu a teu avô. As palavras caíram sobre Jacó como fogo e bálsamo ao mesmo tempo. Ele se inclinou diante do pai, recebendo em silêncio o peso daquela herança. Quando se levantou, sabia que estava partindo não apenas para salvar a vida, mas para trilhar um caminho que selaria a história de gerações. Esaú, ao saber da partida do irmão, ardia em fúria, mas nada pôde fazer. Sentia-se traído, roubado e ainda assim desprezado por sua própria escolha no passado. Em seu coração, o ódio crescia como chamas que não se apagam. Naquela manhã, Jacó partiu com pressa. Seus passos eram apressados, mas seu coração pesado. O vento do deserto batia contra seu rosto, e a lembrança do altar no Moriá voltou à sua mente. Ele se lembrou das palavras do pai: Deus proverá. Agora, sozinho, fugindo da fúria de Esaú, perguntava-se se o Deus de Abraão e Isaque também seria o Deus de Jacó. Isaque, deitado em sua tenda, ouviu o eco dos passos que se afastavam. Seus olhos cegos não viam, mas seu coração sabia que nunca mais veria o filho da mesma forma. Ele havia lançado Jacó ao destino e agora apenas podia esperar que o Deus da promessa o guiasse.
e no silêncio da noite, uma pergunta permanecia como sombra na alma do velho patriarca. Teria ele abençoado o filho certo ou apenas cumprido um enigma que o próprio céu já havia escrito? A tenda de Isaque mergulhou em silêncio após a partida de Jacó. O lugar que antes ecoava com as vozes dos filhos agora parecia vazio, e o vento do deserto trazia apenas o som das cortinas balançando sob a escuridão. Rebeca chorava em segredo, sabendo que havia afastado Jacó para salvá-lo, mas também temendo nunca mais vê-lo. Seu coração era dividido entre o amor por seus filhos e a consciência de que havia contribuído para a discórdia que agora consumia sua casa. Isaque, sentado em sua tenda, sentia o peso da velhice como nunca antes. Seus olhos cegos não viam mais a luz do sol, nem o rosto dos filhos, mas sua mente era um campo de lembranças. Ele recordava o altar no Moriá, o momento em que ergueu a faca contra o próprio filho e o som da voz que o impediu. Aquela prova, vivida décadas antes, parecia agora ecoar em sua velhice, pois novamente via um filho partir, não para ser sacrificado, mas para se perder na distância de terras estrangeiras. Esaú, por sua vez, caminhava pelos campos como fera ferida. Seus passos eram pesados, sua respiração ardente. O ódio contra o irmão o consumia, mas a dor de não ter recebido a bênção era ainda maior. Certa noite, ao entrar na tenda do pai, Isaque estendeu-lhe a mão trêmula, buscando seu rosto. "Meu filho Esaú", disse com voz embargada, "não te esqueças de que ainda és parte da promessa. Tua vida é preciosa diante do Senhor." Mas Esaú recuou, seus olhos brilhando de rancor. "Qual promessa, pai? Aqui me foi tirada. Ou aqui se escondeu atrás do engano de meu irmão? Sempre fui teu primogênito, mas tudo me foi tomado." Isaque suspirou profundamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Não compreendes ainda, meu filho. Há mistérios que ultrapassam a força dos homens. O que parece injustiça diante de nossos olhos pode ser apenas o desígnio oculto de Deus." Esaú, porém, não quis ouvir. Saiu da tenda em silêncio e naquela mesma noite buscou consolo em alianças proibidas, tomando esposas entre as filhas de Ismael. Foi sua forma de gritar contra o destino, de desafiar o peso invisível que parecia sempre favorecê-lo menos. Mas seus atos apenas aprofundaram o abismo entre ele e os pais. Rebeca, consumida pelo vazio, passava longas noites acordada. Seus olhos fitavam o céu e murmuravam: "Senhor, protege Jacó. Que não seja esmagado pela ira do irmão. Permite-me ainda abraçá-lo antes que minha vida se apague." Mas o céu permanecia em silêncio e ela carregava a angústia de uma mãe dividida, presa entre a fidelidade à profecia e o amor que sangrava pelos dois filhos. O acampamento de Isaque tornou-se um lugar de sombras. O filho amado pela promessa estava distante, o outro, consumido pela amargura, caminhava como caçador sem destino. E no centro disso tudo, o patriarca, cego e cansado, mantinha-se em oração, como se segurasse com suas últimas forças o fio da aliança que o ligava ao Deus de Abraão. Em suas noites silenciosas, Isaque murmurava: "Senhor, que tua promessa não se perca em meio à divisão. Foste tu que me poupaste no altar, foste tu que me deste filhos. Não permitas que o ódio os devore, mas que tua vontade, ainda que misteriosa, prevaleça." E no silêncio da noite, apenas o vento respondia, como um sopro enigmático, lembrando ao velho patriarca que a promessa, ainda que oculta aos olhos humanos, jamais se perde diante de Deus. O tempo avançava e os anos caíam sobre Isaque como poeira acumulada sobre pedra antiga. Sua cegueira era agora completa e sua voz, antes firme, tornara-se um sussurro quebrado pelo peso da idade. O patriarca passava longas horas em silêncio dentro da tenda, sustentado apenas pela lembrança dos dias em que ouvira claramente a voz do Altíssimo.
As memórias eram como brasas que nunca se apagavam. O altar no Moriá, a lenha sobre os ombros, a lâmina erguida, a voz que o deteve. Esse eco acompanhava cada oração, como se fosse a própria medida de sua vida. Rebeca envelhecia ao seu lado, mas o peso das escolhas nunca a abandonava. Seu coração ainda se dilacerava por ter enviado Jacó para longe. Cada pôr do sol trazia a mesma pergunta sufocante: será que voltarei a ver o filho amado antes que meus olhos se fechem para sempre? Mas os céus permaneciam envoltos em mistério, e ela envelhecia com a ferida de uma mãe dividida. Esaú, o primogênito, continuava a viver perto das tendas de seu pai, mas o laço entre eles havia se tornado amargo. Ainda cuidava da caça, ainda trazia provisão, mas em seus olhos havia uma dureza fria, resultado de feridas que nunca cicatrizaram. Muitas vezes, quando entrava na tenda de Isaque, sua voz era cortante, como se cada palavra carregasse o peso da traição que sofrera. Isaque, no entanto, nunca deixou de amá-lo. Tocava-lhe o rosto com mãos trêmulas e dizia: ainda és meu filho, Esaú, não deixes que a ira seja tua herança. Mas o coração de Esaú estava fechado, e o silêncio respondia no lugar da reconciliação. Jacó, distante em Harã, vivia seu próprio caminho de provações, mas Isaque não o via. Apenas ouvia de tempos em tempos notícias trazidas por viajantes que passavam pelo acampamento. Histórias de rebanhos que cresciam, de filhos que nasciam, de conflitos que moldavam seu destino. Ao ouvir, lágrimas escorriam pelo rosto do velho patriarca, pois sabia que a promessa estava viva, mesmo que os laços da família permanecessem partidos. Nas noites frias, quando o vento atravessava as cortinas da tenda, Isaque se deitava sobre o leito e orava em silêncio. Senhor, poupaste-me no altar, deste-me Rebeca, concedeste-me filhos, mas meu coração ainda geme pela divisão entre eles. Não permitas que a promessa termine em sangue e ódio. Reúne meus filhos antes que eu desça ao pó. O tempo, porém, parecia não ouvir suas súplicas. A solidão crescia como sombra, e até mesmo a voz de Rebeca já se tornava fraca ao seu lado. O patriarca se tornava cada vez mais uma chama prestes a se apagar, sustentada apenas pelo fio invisível da fé. E em meio a esse silêncio, Isaque sabia: o Deus que o poupou no Moriá, o Deus que guiou o servo até Rebeca, o Deus que lhe dera filhos em meio à esterilidade, ainda estava no comando. A promessa não era dele, nem de seus filhos, mas do próprio Altíssimo. Ele havia sido apenas um elo, uma ponte, uma vida marcada para carregar a chama. Na escuridão de sua cegueira, Isaque ergueu a voz uma última vez, e sua oração ecoou como um sussurro eterno. Senhor, que meus filhos um dia se reencontrem. Que tua promessa floresça, ainda que eu não a veja. Pois sei que tu és fiel, mesmo quando os olhos não enxergam. O vento do deserto continuava a soprar, trazendo notícias em sussurros e passos de caravanas que cortavam as planícies. Isaque, já velho e cego, passava os dias em silêncio, cercado pelo peso das memórias e pela saudade que lhe corroía o coração. Mas numa manhã, quando o sol se erguia por trás das colinas, o acampamento se agitou. Viajantes chegavam trazendo notícias que fariam tremer até os alicerces da tenda do patriarca. Jacó volta de Harã, diziam, e não volta sozinho. Vem com mulheres, filhos e rebanhos numerosos. Ele atravessa a terra, mas teme encontrar Esaú. O coração de Isaque disparou. Décadas haviam se passado desde que vira o filho partir às pressas, fugindo da fúria do irmão. Agora, a possibilidade de reencontro despertava tanto esperança quanto temor, pois sabia que Esaú ainda carregava em si a ferida da bênção perdida, e o ódio que nascera naquela noite nunca fora apagado. Rebeca, já cansada e abatida pelos anos, levantou-se com dificuldade.
Seus olhos marejados brilharam com uma centelha de esperança. Senhor, será agora o tempo da reconciliação? Murmurou. Enquanto isso, Esaú foi informado da aproximação do irmão. Seu coração endurecido se agitou como um campo de batalha. Durante anos alimentara o desejo de vingança, mas agora, diante da chegada de Jacó, algo dentro dele se confundia. A ira ainda ardia, mas havia também a lembrança da infância, quando juntos correram pelos campos e compartilharam o mesmo ventre. Jacó, por sua vez, vinha temendo o encontro. Em suas noites, lembrava-se das palavras de Esaú e do juramento de morte. Ao se aproximar da terra de seu pai, enviou mensageiros com presentes, rebanhos inteiros de cabras, carneiros e bois, buscando aplacar a ira do irmão. Mas quando ouviu que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, seu coração gelou. Pensou que aquele seria seu fim. Na noite anterior ao encontro, Jacó orou com fervor, clamando ao Deus de Abraão e de Isaque. Lutou até o amanhecer com um homem misterioso que lhe tocou a coxa e mudou seu nome para Israel. Ele se levantou daquela luta marcado, mas fortalecido, sabendo que não caminhava mais, apenas como fugitivo, mas como portador de uma promessa maior. O dia amanheceu. Ao longe, as caravanas de Jacó se encontraram com a comitiva de Esaú. O ar estava pesado. O silêncio das testemunhas era cortado apenas pelo tropel dos animais. Jacó avançou, prostrando-se 7 vezes até o chão, gesto de humildade diante do irmão ofendido. Esaú, montado, observava. O mundo parecia segurar a respiração. De repente, o inesperado aconteceu. Esaú correu até Jacó e, em vez da espada, lançou-lhe os braços. Abraçou o irmão e chorou sobre seu pescoço. As lágrimas misturaram-se à poeira, lavando décadas de rancor. Os filhos e as esposas de Jacó se aproximaram, curvando-se diante de Esaú. E ali, em meio ao deserto, a promessa respirou novamente. Quando Isaque soube do reencontro, suas mãos trêmulas se ergueram ao céu. Senhor, disse ele, ouviste minha súplica. Não me deixaste partir sem ver tua promessa florescer em reconciliação. Ainda cego, mas com o coração iluminado, o velho patriarca sorriu. Pois diante da rivalidade, da dor e da divisão, Deus havia escrito o capítulo que somente ele poderia escrever. O encontro entre 2 irmãos, não mais unidos pelo ódio, mas pela promessa que jamais pode ser quebrada. O tempo de Isaque chegava ao fim. A reconciliação de seus filhos havia sido como bálsamo derramado sobre as feridas antigas. E embora a cegueira cobrisse seus olhos, sua alma enxergava mais do que nunca. O patriarca repousava em sua tenda, cercado pela lembrança dos dias em que fora colocado sobre o altar, do instante em que a faca cintilou sobre seu peito, do carneiro provido, da voz que interrompeu o sacrifício. Toda sua vida parecia convergir para aquele momento de despedida, como se a promessa que carregara em cada suspiro agora se unisse ao próprio sopro final. Jacó e Esaú, juntos diante dele, representavam não apenas a continuidade de sua linhagem, mas o reflexo vivo do mistério que atravessava gerações. A luta entre carne e espírito, entre força e promessa, entre ódio e reconciliação. Isaque estendeu as mãos trêmulas, tocando o rosto de cada um. Sobre Esaú, que ainda carregava cicatrizes da perda, murmurou: meu filho, a terra foi dura contigo, mas ainda és herdeiro do meu sangue. Vive em paz, não mais em guerra. Sobre Jacó, que agora se tornara Israel, disse: tu carregas o peso do futuro, o fogo da promessa. O Deus de Abraão será o teu Deus, e teu nome ecoará entre povos que ainda não nasceram. As últimas palavras de Isaque não foram de rancor nem de lamento, mas de entrega. Senhor, o altar ainda queime em minha memória, mas sei que o fogo era teu, e a vida também. Se me pediste, obedeci. Se proveste, agradeci. Agora,
toma meu espírito, e que tua promessa floresça além do meu pó. Naquela noite, o velho patriarca respirou fundo pela última vez. O vento atravessou a tenda com um sopro suave, e o silêncio envolveu tudo, como se até o deserto se inclinasse diante da morte de um homem marcado pelo sagrado. Jacó e Esaú sepultaram o pai junto ao túmulo de Abraão e Sara, em Macpela, onde repousava a linhagem da promessa. Ali, entre pedras antigas, a história de uma família foi gravada não apenas na terra, mas na eternidade. O nome de Isaque, o filho da promessa, ficou para sempre associado ao altar que nunca se consumou, ao Deus que provê e à fé que atravessa gerações. Sua vida foi um testemunho de que a fidelidade de Deus não falha, mesmo quando os caminhos parecem contraditórios e o peso da obediência parece esmagar o coração humano. E assim, a verdade oculta de Isaque é revelada. Ele não foi apenas o menino poupado no Moriá, nem apenas o pai de Esaú e Jacó, mas o elo silencioso que manteve acesa a chama da promessa entre Abraão e Israel. Sua história é um lembrete de que a fé sempre caminha pelo fio da dúvida, mas encontra firmeza quando confia no Deus que pede e no mesmo Deus que provê. E hoje, quando o vento atravessa as páginas antigas da Escritura, a vida de Isaque ainda nos pergunta: até onde iríamos em obediência? O que estaríamos dispostos a entregar sobre o altar da fé? Pois o mesmo Deus que provou Abraão e poupou Isaque continua a nos chamar, não para sacrifícios de sangue, mas para a entrega de nossos corações, nossa confiança, nossa vida inteira. Se essa história ecoou em sua alma, permaneça conosco se inscrevendo no canal. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e caminhe conosco diariamente pelos mistérios sagrados que ainda aguardam para ser revelados. Pois há segredos antigos escondidos nas Escrituras, e juntos podemos desvendá-los até que cada sombra seja iluminada pela promessa eterna.